Olá, meus amados, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor em oração e vamos também trazer a nossa reflexão do meio-dia. O nosso texto de hoje é Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Marcos capítulo 3, versículo 1. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Estavam observando para ver se curava no sábado, para o acusarem. Disse Jesus ao homem que tinha a mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Mas eles se calaram, olhando para eles em redor com indignação. Condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu, e a mão foi-lhe restaurada completamente. Tendo saído, os fariseus tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o mataria. Meus amados, mais uma vez Jesus está na sinagoga e mais uma vez ele restaura alguém de sua enfermidade naquele ambiente. O texto começa dizendo assim: outra vez entrou na sinagoga. A maioria dos relatos que nós temos a respeito de Jesus na sinagoga é para ele uma experiência bem desagradável. Jesus, sempre que está na sinagoga, sofre oposição, perseguição, maquinações por parte daqueles que eram responsáveis pela liderança do judaísmo. Sempre a sinagoga se tornara um lugar de conflitos, um lugar de perseguição, um lugar de oposição para Jesus. Em uma ocasião, eles o expulsam da sinagoga. Jesus é expulso da sinagoga uma vez. E mesmo assim o texto está dizendo: outra vez entrou na sinagoga. Mesmo dentro dessa experiência de conflitos, de dificuldades, Jesus não abandonou a sinagoga. Jesus não deixou de ir à sinagoga. Ele poderia muito bem argumentar que aquilo era um ambiente para ele que não estava lhe dando nenhum prazer, nenhuma alegria, e assim deixar de frequentar a sinagoga. Mas Jesus sabia fazer essa distinção muito bem. Ele sabia que na sinagoga tinha pessoas mal intencionadas, mas sabia que na sinagoga também estava cheia de pessoas de boa vontade, cheia de pessoas necessitadas, cheia de pessoas bem intencionadas e desejosas de servir a Deus de forma verdadeira e agradável. Quantos hoje não deixam de frequentar a igreja por conta de uma decepção, por conta de uma perseguição, por conta de uma frustração, por conta de um conflito, e abandonam muitas vezes a vida comunitária, dizendo que é melhor servir a Deus em casa, sozinho, sem ter que viver dentro dos relacionamentos. Se congregar não é uma opção. Se congregar é a obediência ao mandamento divino. Quem formou a igreja dentro dessa visão comunitária foi Cristo. Ele disse: edificarei a minha igreja, que tem como significado ajuntamento de pessoas. E as Escrituras nos aconselham dizendo que não devemos deixar de nos congregar, como é costume de alguns. Diz as Escrituras que a nossa relação é interdependente. Nós somos comparados a um corpo.
onde temos que viver as mutualidades cristãs de uma forma de que nós somos necessitados uns dos outros, porque é uma relação de interdependências e de mutualidades. E aqui nós temos Jesus vivendo várias experiências bem desagradáveis na sinagoga. Mas o texto diz: outra vez entrou na sinagoga. Eu não sei se você que está me ouvindo é uma dessas pessoas que já teve alguma decepção com a igreja, já viveu essa situação de frustração, de decepção. Eu quero dizer para você que você precisa saber ser seletivo na sua avaliação, ser alguém que tem uma visão muito mais ampla do ambiente congregacional e saber que na igreja há pessoas que verdadeiramente querem compromisso com Deus, como também há na igreja pessoas que ainda estão neste processo de se encontrar como discípulos de Cristo, como verdadeiros filhos de Deus, imitadores de Deus como filhinhos amados. O texto nos mostra que Jesus está na sinagoga e dentro deste ambiente de adoração, deste ambiente de meditação, está mais uma vez uma pessoa enferma. O texto de Lucas traz especificidades que são muito interessantes para nós neste momento. E o texto de Lucas fala que as pessoas que estavam ali naquele ambiente, eles estavam observando aquele homem enfermo. E que aquele homem enfermo, aqui não diz, o texto de Marcos diz que ele tinha uma das mãos ressequida, mas o texto de Lucas especifica que ele tinha a mão direita ressequida, tinha a mão direita aleijada. Então Lucas traz essas especificações de forma que o texto ainda se torna mais interessante, para a gente perceber o nível de maldade humana que se possa desenvolver pelas pessoas. O texto nos mostra, no versículo 2 aqui de Marcos, que eles estavam observando, olhando para o homem para ver se Jesus o curaria. Eles estavam fitados no homem, observando o homem, não porque tivesse interesse pela vida dele ou porque tivesse qualquer vontade de ajudá-lo, de oferecer alguma ajuda para aquele homem. Aquele homem era alvo da observação daquelas pessoas, de algumas daquelas pessoas que estavam ali, porque fala que existiam alguns que estavam ali para observar se Jesus haveria de curar aquele homem naquele dia, naquele lugar, naquele ambiente. Eles estavam observando. O que me vem à mente nesse momento é como uma pessoa pode deixar que aflore sentimentos tão perversos num ambiente como esse. Como se pode permitir que se tenha sentimentos tão amargurados, tão nocivos, dentro de um ambiente onde o culto está acontecendo, onde a adoração a Deus está acontecendo, onde as pessoas estão ali para cultuar a Deus, ouvir a exposição da sua palavra e as pessoas nutrirem nos seus corações sentimentos tão malignos e tão perversos como esses sentimentos que algumas dessas pessoas que estavam na sinagoga nutriam com relação àquele homem e à presença de Jesus naquele ambiente de culto. Como é triste pensar que mesmo no ambiente de adoração as pessoas deixam seus corações se azedarem, deixam seus corações serem tomados por sentimentos tão perversos. Como é triste pensar que numa reunião onde o clima deveria favorecer sentimentos nobres, sentimentos elevados, as pessoas sejam tomadas por sentimentos tão destrutíveis. Num ambiente onde há adoração, há exposição da palavra, onde Jesus se faz presente, como entender que sentimentos dessa natureza aflorem no coração das pessoas? Pois é isso que esse texto, no capítulo 3 de Marcos, nos revela.
Aqui é um ambiente de adoração, é um ambiente de exposição da palavra, e acima de tudo Jesus está presente. E mesmo com a presença de Jesus naquele ambiente, as pessoas estão se deixando ser tomadas por sentimentos tão nocivos, por sentimentos tão destrutivos. Sabe o que é interessante? É que essa experiência não se restringe ao passado, não se restringe à experiência vivida por Jesus. O que é interessante e triste, o que é dramático, o que é profundamente entristecedor, aconteça por tantas vezes e tantas vezes na história do povo de Deus. E que a gente possa estar num ambiente de culto, de adoração, um ambiente onde a presença de Jesus se manifesta e ainda deixamos que o nosso coração se azede, se envenene com sentimentos tão perversos e tão destrutivos, porque muitas vezes estamos cheios de preconceitos, cheios de ideias que desassocia daquilo que é a manifestação da graça de Deus na presença de Jesus. E é assim que eles se sentem. Eles estão ali olhando para aquele homem, observando se aquele homem vai receber algum benefício, porque para eles é preferível que aquele homem saia daquele culto miserável, com os seus problemas, do que ele saia dali satisfeito, alegre, porque Jesus visitou a sua vida e restaurou a sua saúde. Sentimento perverso e sentimento triste é esse que se abriga no coração dessas pessoas que estão no ambiente de adoração, onde Jesus está presente. Onde Jesus está presente. O texto nos mostra que Jesus, conhecendo aqueles sentimentos e aquelas intenções daqueles homens, Jesus chama o homem e diz: levanta-te e vem para o meio. Levanta-te e vem para o meio. E aí Jesus faz uma pergunta diante de todas aquelas pessoas que estão ali. A pergunta é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? É lícito salvar uma vida ou deixá-la perecer? Jesus está colocando aqui diante daquelas pessoas duas opções. Você se depara com a situação em que você pode fazer a escolha de fazer o bem ou o mal. É isso que Jesus está dizendo. Ele está diante desta opção de salvar ou deixar perecer uma vida. O que se deve fazer no sábado? Salvar ou só por conta da tradição religiosa, só por conta do dogmatismo religioso, você deixar uma vida perecer? Para essas pessoas, era muito mais agradável para elas deixar aquela vida perecer do que acontecer alguma coisa que pudesse escandalizá-los, que pudesse deixar escandalizados. A graça de Deus sempre foi um escândalo para o ser humano. A forma como Deus age e se manifesta sempre será escandalizador. E eles estão ali, naquela situação, e Jesus faz essa pergunta. Diante da opção de salvar uma vida e deixar perecer, qual a escolha que você faz se esse dia é um dia de sábado? No texto de Mateus, Jesus mais uma vez utiliza aqui a própria experiência pessoal dessas pessoas que reivindicavam tanta obediência às tradições, tanta obediência às leis de cerca que eles haviam criado em torno dos mandamentos de Deus. Quando Jesus disse: qual de vocês tem uma ovelha e ela caindo no buraco, vocês não tiram aquela ovelhinha que caiu no buraco no dia de sábado? Jesus está dizendo que eles tinham uma vida pública, que passavam uma certa religiosidade no ambiente da adoração, na sinagoga, eles estavam ali para defender preceitos, valores, tradições, mas que na vida particular eles faziam coisas que era para eles
algo que beneficiavam a eles mesmos e não se preocupavam se aquilo pudesse quebrar o sábado ou não. Quantas pessoas não vivem essa vida de aparência no ambiente da adoração, na expressão pública de suas vidas, quanto que na vida privada acabam vivendo muito longe dessa realidade que professam. É isso que Jesus censura no comportamento desses homens. E a reação de Jesus é impressionante, porque Jesus tem uma reação aqui a esse comportamento. A palavra diz que Jesus olhou em redor com indignação e se manifestam dois sentimentos em Jesus que parecem ser sentimentos antagônicos. Porque a palavra diz que ele primeiro sente uma indignação, depois ele fica se condoendo de tristeza. Primeiro a indignação pela maldade, pela crueldade, pela forma desumana, pelo sentimento perverso, pela falta de humanidade, pela falta de compaixão, pela falta de misericórdia, pela falta de interesse pela pessoa humana. Jesus está aqui se irritando, porque ele se pergunta que tipo de religião é essa que não promove a vida humana? Que tipo de religião é essa que não se preocupa com a pessoa humana? Que tipo de religião que em nome da instituição mata vidas? Que os valores institucionais estão acima dos valores da vida humana? Que tipo de religião é essa que dogmas e preceitos humanos está acima de uma vida humana? Uma religião que não vive para promover a vida humana é indigna de sua permanência. Jesus se sente indignado diante disso, estando dentro de um ambiente religioso, um ambiente espiritual, que deveria ser um ambiente para promover a vida. Esse ambiente promove a morte, esse ambiente promove a escravidão, a tristeza, a permanência no estado de falência, só porque existe aquele que se alimenta da necessidade, da carência dos outros, pela questão de ter a necessidade de se sentir necessário. Jesus se indigna, e não só tem indignação, como ele fica se condoendo de tristeza. Sabe, aquele que fez o ser humano para expressar sentimentos tão nobres, para ser solidário, para expressar amor, Jesus se condói de tristeza para olhar para a figura humana carregada de um sentimento maligno e ver que aquelas pessoas tinham mais do diabo do que de Deus, e ver que elas poderiam ser chamadas, como ele chamou e algumas vezes, filhos do diabo, porque não tinham nada da natureza de Deus em si mesmos, porque não tinham nada da natureza bondosa, meiga, serena e amorosa de Jesus. O que eles tinham era uma natureza maligna e perversa. Por isso que o texto, no capítulo 3 de Marcos, versículo 5, ele diz, olhando para eles e se condoendo de tristeza. Primeiro ele tem essa indignação e depois se condói de tristeza por olhar para a figura humana que foi criada à imagem de Deus, para expressar sentimentos nobres e elevados, expressando sentimentos tão perversos, tão malignos como estes. Ele tem tristeza, a tristeza da humanidade caída, e perceber que a maldade tomou conta do coração humano, que deveria ser um coração cheio de bondade, um coração que pudesse transmitir a graça de Deus, um coração que tem em si as ações de Deus, pois a palavra diz que quando o Espírito Santo nos foi dado, o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Então Jesus se condói diante da dureza do coração daqueles homens. Naquele estado, e diz para ele assim, estende a tua mão, e ele a estendeu, e a mão foi restaurada completamente. Aquele homem que tinha sua mão direita mirrada
vida totalmente dificultada pelaquela deficiência, não podendo fazer tantas coisas que ele queria, porque aquela deficiência o impedia. Ele era condicionado em suas atividades diárias por conta daquela doença. Agora ele está livre, a sua mão está livre, é restaurada para ele realizar coisas que ele nunca tinha realizado, para realizar coisas que ele nunca tinha feito antes. Eu não sei, talvez você tenha uma mão mirrada, talvez isso não seja literal e físico. Talvez sua mão mirrada seja uma decepção que você sofreu e fez com que você ficasse como que de mãos atadas para fazer alguma coisa. Talvez sua mão mirrada seja um ressentimento, uma amargura. Talvez sua mão mirrada seja uma ferida profunda que alguém lhe causou e você recolheu a sua mão de fazer alguma coisa agradável diante de Deus. Cada um de nós podemos desenvolver mãos mirradas por conta de situações que a vida nos apresenta, tantas circunstâncias que podem se constituir em uma espécie de mão mirrada para nós. Deus quer restaurar você. Se há alguma coisa que está debilitando o seu serviço, seu desenvolvimento, Deus quer curar você, para você colocar as suas mãos no arado, para você colocar as suas mãos na seara do Senhor e fazer aquilo que deve ser feito, vencendo as decepções, frustrações, ressentimentos, passando por cima de tudo isso e deixando essa mão ser estendida novamente, deixando essa mão ser restaurada para servir como nós devemos servir a Deus. Este homem sai dali abençoado, alegre, feliz. Há pessoas que saem dali alegres com a vitória daquele homem, porque nem todos estão ali mal intencionados. Mas as Escrituras diz que aquele culto termina, aquela reunião termina, e tendo Jesus saído dali, os fariseus começam a maquinar o mal, começam a tramar, conspirar contra a vida dele. Como se pode sair de um ambiente de culto carregado de intenções tão perversa? Como não se deixar tocar pela presença de Jesus e pelo que ele ensina, porque ele estava ensinando mais uma vez na sinagoga? Que tipo de dureza de coração é essa? Insensibilidade é essa? Por que as pessoas às vezes escutam uma palavra e acham que é só mais uma palavra, só mais uma pregação, diante de tantas pregações e mensagens? Porque estão se tornando muitas vezes acostumados com o ambiente onde Jesus está presente. Eles saem dali com esses sentimentos, abrigando sentimentos destrutivos, sentimentos de morte. Que o nosso coração seja sarado e curado, para todas as vezes que a gente estiver no lugar onde Jesus está presente, onde Ele ministra os nossos corações, a gente saia dali cada vez mais cheio de bons sentimentos, de motivações e de afeições santificadas para a glória do Seu nome. Meus amados, agradeço a Deus mais uma vez pela oportunidade de compartilhar. Os irmãos compartilhem os nossos vídeos, os irmãos convidem os irmãos para participar juntamente conosco, para que a gente possa estarmos mais juntos nas nossas orações, nas nossas reflexões. Os irmãos informem uns aos outros que todos os dias, ao meio-dia, nós estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor ao coração dos irmãos. Ore comigo. Pai eterno, soberano Senhor, nós te agradecemos pela satisfação de poder estar na tua presença, Senhor, e mais uma vez compartilhar a tua palavra com todos aqueles, Senhor Deus querido, que podem, Senhor Deus querido, nos ouvir, por todos aqueles que podem, Senhor Deus, nos assistir neste momento. Abençoe cada família, cada lar, cada casa, que a presença do Senhor invada esse lar, que, Senhor Deus, sentimentos perturbadores possam serem removidos da alma, possam serem, Senhor, restaurados, ó Deus, o coração dos teus santos, que eles tenham mãos aptas para o trabalho do Senhor, que eles possam dizer como Davi: o Senhor é quem adestra as minhas mãos para a peleja, o Senhor te dá mãos hábil para servi-lo de forma eficaz. Deus, muito obrigado
despede-nos em paz, Senhor Deus, debaixo da tua bênção, para vivermos mais um restante de dia, Senhor Deus, supridos por tua graça, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Meus amados, recebam o nosso abraço, a paz